Olá pessoal, meu nome é Bianca, bem-vinda ao meu canal e hoje eu vou falar sobre um teminha que me veio na cabeça num dia de tempestade solar, que é sobre os Devas e os Elohims, que são energias tão diferenciadas, né, dos humanos, que a gente pesquisa para saber um pouquinho deles, mas no nosso ponto de vista primitivo, limitado, é difícil a gente entender como são entidades que não são individualizadas, elas já são coletivas, elas são pura luz e energia. Então elas não têm um ego, elas não têm manias, elas não são uma coisa que dê para a gente entender muito bem. Então eu vou falar um pouquinho, na minha percepção, né, o que seria. Primeiro eu vou falar sobre os Devas, né? Os Devas, algumas religiões colocam como espíritos da natureza. Então, os devas, eles entram na categoria angelical, é como se fosse uma espécie de anjo, mas ele não é exatamente um anjo, uma pessoa, ele é uma frequência energética, né? Os devas, eles são subdivididos em várias categorias, vamos assim colocando, né? De acordo com os elementos mesmo, os elementais. Então, tem os devas linkados ao fogo, ao ar, à terra e à água e também ao éter, né, que eu coloco muito sobre o cosmos, sobre a alma, sobre aquilo que preenche tudo, que permeia tudo, né? E é mais ou menos isso, entendeu? Sabe? Eu acho que eu tive uma experiência, né? Por que eu cismei com Devas, né? Devas foi, acho que mais ou menos, uma das primeiras vezes que eu participei de uma sessão de ayahuasca do Santo Daime, que é onde eu tive a visão de mim mesma, né? De que eu tinha alguma coisa Deva e era uma coisa muito estranha porque eu era uma espécie de fruta-cor, eu era verde com azulado, tinha um pouco de brilho, mas não sabia se era escamas, né? E é uma coisa diferente, entendeu? É uma coisa diferente. É como se fosse. É muito calmo, entendeu? É difícil, assim, discorrer para os humanos, entendeu? Vou tentar explicar um pouquinho. Uma vez eu tive um sonho diferente, assim, um sonho meio lúcido, né? Onde eu sonhei que eu era água, entendeu? E quando eu era água, simplesmente eu relaxei e eu escorria para todos os lugares, entendeu? Então, eu não tinha controle nenhum sobre para onde eu ia, simplesmente eu escorria e era uma situação, assim, uma sensação muito diferente que eu nunca vivi na minha vida, tanto é que deu um certo pânico e eu acordei. É uma sensação libertadora de simplesmente ser. É uma coisa coletiva, é uma coisa sem preocupação, sem estresse, sem conta para pagar, simplesmente energia, entendeu? O Deva, ele é algo muito especial, é uma frequência da criação, entendeu? É como se fosse seres que manifestam aqui no mundo da materialidade elementos, entendeu? Para que a gente possa utilizar esses elementos e buscar uma certa perfeição, mas a perfeição não é a palavra, né? É mais um equilíbrio da força, é uma neutralidade. É como se o ser humano de repente tivesse uma figura de pensamento, ele tem um desejo, alguma coisa, vamos supor assim, de fazer alguma coisa, e o Deva, ele é a energia necessária para retornar à lei, né, da atração, entendeu? A materialidade, a materialização daquele sonho, através de insights, energias, etc. E ele trabalha através de frequência. O Deva é como se fosse uma inspiração, algo leve, algo sutil. É como se fosse um leve bom humor, entendeu? Sabe? Como se fosse uma cor, uma luz. É uma coisa muito incrível, assim. A sensação de se comunicar com o reino dévico é mais ou menos, como é que eu posso dizer? Eles têm, é como se fossem os elementais, entendeu? Então é como se fosse fadas, ondinas, entendeu? Sabe? São uma energia muito fina, muito sutil e ela chega a ser tão inocente que ela dá uma impressão de ser infantil, né? Tanto é que se a gente for ver aí, né, nas histórias de Disney e desenhos para criança, a gente vai achar muitas, né, historinhas, entendeu? De criancinha, né? Falando de fada, disso, daquilo. E é uma coisa muito louca, porque isso realmente existe. Só que não existe na terceira dimensão. São reinos superiores, entendeu? Onde por algum motivo aqui existia isso há muitos anos atrás.
Porém, com conta toda aquela migração, desde a quebra de Atlântida, lá, etc., e a caída do mundo para a terceira dimensão, eles deixaram de existir aqui nessa camada que a gente está vendo. Porém, eles estão soltinhos na natureza, geralmente eles não gostam muito dos humanos, ficam mais light, ficam mais separadinhos, entendeu? Mas quem tem uma sensibilidade, até tem muitas pessoas que eu conheço que falaram que já viram fadas de natureza, já viram um monte de energia rodando as árvores, né? O que eu acho uma coisa muito incrível, né? Porque a gente às vezes desmerece muito o reino vegetal, achando que eles não têm a consciência ativa como ser humano, então por isso eles não se manifestam, mas muito pelo contrário, eles são, acredito, até mais evoluídos, porque a consciência vegetal, ela é uma consciência coletiva, onde todos eles, né, eles compartilham aquela mesma energia da floresta. Então, por exemplo, uma vez você é uma plantinha, você está plantada na floresta, as suas raízes, entendeu? Elas estão completamente conectadas com as raízes de outras árvores, plantas, etc. Existem as árvores mais antigas, as plantinhas que estão nascendo, e todo mundo absorve aquela energia da floresta, que é também um pouquinho da energia telúrica do planeta Terra, né? Que é um lance de amor, é uma coisa muito, um núcleo muito, de uma energia muito louca, entendeu? Sabe? E todos eles absorvem para manifestar o verde, manifestar o vegetal, que é um reino maravilhoso, que eu acho que é meio mal compreendido para os homens, porque os humanos, né, eles não têm, acho que, muito tempo, muita sensibilidade para analisar o crescimento de uma planta, ou como se comporta uma planta, o nascimento de uma semente, que é uma coisa que aos nossos olhos é uma coisa tão devagarzinho, tão entediante, mas é uma coisa extremamente maravilhosa na natureza, né? Então eu coloco assim os devas, entendeu, esse tema, e depois eu parto para os Elohims, entendeu? Elohims é uma coisa muito bacana, Elohim e Deva, né? A gente fica pensando, gente, a gente não sabe nada do universo, não sabe, entendeu? Tem muita coisa para a gente descobrir, muita coisa para a gente discorrer. As coisas que existem nos livros, eles não são um ponto final, eles são uma tentativa de chegar a algum ponto, mas ninguém aqui está equipado para saber exatamente o que é isso, entendeu? Uma coisa muito incrível. Os Elohims, assim, até a Bíblia, né, começa a falar muito sobre os Elohims, e é engraçado que Elohims, sei lá, é um termo de plural, é como se fosse deuses criadores, né? Elohim é uma coisa, uma força muito incrível. Muitos trabalhadores da luz têm essa força dos Elohims, porque possivelmente são fractais de Elohims, uma coisa muito louca, porque somos deuses, e a nossa frequência, ela se manifesta aqui através de uma parte encarnada para ajudar esse processo planetário de ascensão. A nossa energia, ela se mistura com a das outras pessoas, tentando desentupir, melhorar aqui, e também, né, para manifestar, né? Digamos que o primeiro projeto do planeta Terra, que foi criado pelos Elohims, né, os primeiros que estiveram aqui, ele era para ser uma coisa incrível, era uma tentativa absoluta de repente colocar aí um pouquinho do DNA, um pouquinho de cada coisa do cosmos inteiro em um único planeta, para ser uma espécie de escola, para fazer todos agirem em equipe, agirem em frequência, para ver o que ia acontecer, mas não se imaginava que uma espécie, ou algumas espécies, né, um pouco negativas, como os reptilianos, draconianos, arcontes, etc., eles viriam sabotar esse projeto usando a inocência, né, a coisa bacana, contra a própria pessoa, para segurar toda aquela energia, porque o humano, ele recebeu um poder muito grande, entendeu? Então era, entre aspas, perigoso. Até tem as histórias aí dos anjos caídos, né, que falam que de repente eles ficaram com muita raiva por ter dado tanto poder aos humanos, entendeu? Porque eles eram seres ainda em desenvolvimento, em evolução, eram muito pequenos ainda para receber toda essa carga, que talvez desse um bug danado. E é o que acabou acontecendo mesmo, é que se mostrou que ele ainda era infantil. E acontece que toda essa bagunça que nós fizemos aqui talvez seja o nosso processo de maturidade, né? Todo adolescente, né, quando ele passa pela adolescência, ele é um aborrecente, né? Então, ele precisa fazer coisas erradas para chegar até a maturidade, para entender o que é certo, o que é errado, de uma maneira que não foi decorada, foi uma maneira vivida. Então, ele faz uma escolha. Então, acredito que tudo isso seja uma coisa, um plano superior para realmente elevar o ser humano, entendeu? E os Elohims, entendeu? Eu acho muito louco, cara. Uma vez eu tava dormindo
E acordei, entendeu? Do nada, entendeu? Acordei, sentei e falei, Elohim, entendeu? Eu falei, que raio? Eu falei em voz alta, né? Quando você tá dormindo, aquela voz ecoa no seu ouvido, né? Porque você tava desligada, a primeira palavra do dia é sempre estranha, né? E eu fui procurar no Google para ver o que significava isso, entendeu? E achei muito engraçado quando eu vi que era essa história dos deuses criadores, que não há muita teoria sobre eles, mesmo porque a palavra Elohim aparece em vários pedaços da Bíblia, em outras Bíblias, como Alcorão, etc. Aparece mais vezes ainda. Então a gente não sabe exatamente o que é um Elohim. Porém, assim, em processos, né, de pessoas que eu conheço, através de que fizeram hipnose, regressão, etc., são almas que vieram aqui manifestadas e são Elohims, entendeu? O que é engraçado, que o Elohim, quando ele se densifica, se materializa, se encarna aqui, ele é uma pessoa confusa, porque imagina quanta energia e quanta diversidade de frequência energética, como que ele se sente tão não pertencente desse lugar primitivo, né? É bizarro. Eu acredito que, sim, no meu ponto de vista, os Elohims, os primeiros que criaram esse mundo, eles criaram com uma finalidade muito positiva, e quando viram que isso se tornou uma coisa ruim, entendeu? Eu acredito que eles ficaram chateados, mas se afastaram, porque é o livre-arbítrio, né? E depois eles voltaram para tentar consertar, porque agora eu acho que se não houvesse essa intervenção no planeta Terra agora, de vir outras almas ascensionadas, Elohims, Devas, anjos, entendeu? Todo mundo junto aqui, né? Alienígenas, entendeu? Almas, frequências de energia superiores, se a gente não entrasse nesse projeto aqui, eu acredito que destruiríamos o planeta, os humanos, porque infelizmente essa coisa bélica, digamos que o humano, ele foi uma criação, uma criatura que foi criada através de medo, de egoísmo, de rancor, de mentira, de muita dominação, de muita coisa de poder, entendeu? Sabe? Então, eu diria que é uma forma de vida primitiva, violenta, entendeu? E realmente, entendeu? O ser humano, ele foi criado para ser o próximo reptiliano, porque assim é uma coisa incrível e muita sacanagem que fizeram com eles. Então, acho que é por isso que a gente foi inserido aqui nesse planeta, para meio que consertar isso. Mesmo que eu sempre falo, né, desse negócio temporal, a linearidade, que para mim é difícil entender a linearidade, porque presente, passado e futuro para mim é a mesma coisa. Eu acredito que esse planeta já era de onde eu vim, entendeu? E fui inserida para trás. E curiosamente, esse projeto tão maluco de voltar no tempo aqui nessa linearidade, encarnado de dentro para fora, tentando comunicação lá fora e etc., esteja dando certo, que é uma coisa muito incrível, entendeu? A quinta dimensão, ela está acontecendo. Nós, trabalhadores da luz, a gente tem como missão aqui não salvar todo mundo, porque não vai dar, são os livres arbítrios, a gente não tem nada a ver com isso, mas a gente tem como ajudar as outras sementes estelares a acordarem, despertarem, e em conjunto, todos nós juntos vamos fazer um trabalho de despertar coletivo. Então a gente vai tentar priorizar as pessoas que estão mais próximas de saber a verdade, de se libertar, de ancorar a nova frequência, para que a nossa anteninha captadora de energias, né, seja uma coisa uau, infinita e muito bacana, né? Então fica aqui o meu relato dos Devas, meus queridinhos Devas. Devas é uma coisa incrível, gente. Eu fecho os olhos, tento sentir um Deva. É uma paz incrível, uma energia completamente diferente de tudo que eu já senti. É muito forte, entendeu? Se são realmente espíritos da natureza, é que a gente subestima a natureza, né? Às vezes, quando você fala natureza, a gente lembra de minhoca, pernilongo picando o seu bumbum e um monte de coisa nada a ver na floresta e, tipo assim, não tem conforto nenhum e planta verde crescendo e essas coisas. Não, a natureza, ela é perfeita. Ela é incrível, ela é curativa, ela é uma coisa maravilhosa. E fica aqui o meu relatinho, coloquei meu vídeo hoje, deixa eu ver o que mais que eu ia falar se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá um curtir, porque eu fico motivada, fico feliz. Tem o nosso projetinho do Sparkle, vou deixar aqui embaixo nas descrições, né? Me adiciona lá também, que eu acho que é bacana, para ter uma segunda ferramenta além do YouTube de comunicação aí com a nossa tribo, né? E hoje eu dei uma arrumada, né? Tanto no blog, entendeu? Quanto abri uma página no Facebook e estou deixando tudo aqui embaixo, e também estou arrumando o Instagram, entendeu? Para ver se eu consigo postar nas redes sociais, pelo menos nessas, entendeu? Para ver se eu consigo fazer esse projeto crescer um pouquinho mais. Estou meio atrapalhada ainda, mas hoje eu consegui
fazer, entendeu? Funcionar isso daí, vamos ficar animado, entendeu? Então, por favor, se aquele negócio, se você ressoa com o canal, tenta perder um tempinho, olha ali embaixo, vai lá no Instagram, coloca curtir a página, né? Coloca o Facebook também, etc, etc. Esses negócios aí, pra mim, rede social é uma coisa difícil de entrar na minha cabeça, mas eu já entendi que é uma forma de comunicação, se a gente usa para uma finalidade positiva. Bem, gente, gratidão. Obrigada.